Nós vamos continuar com a nossa série Contando Histórias. Quem aqui veio nos outros cultos onde nós falamos sobre as parábolas? Essa é a quarta mensagem, se eu não me engano. Quem aqui participou das demais? E eu não sei se vocês têm gostado ou não, mas Deus tem falado muito comigo através dessas parábolas, sabe? Algumas parábolas eu nunca olhei a fundo, com o intuito de entender. A gente lê, e eu lia de forma muito rápida e passava e eu falava, é isso aí, beleza, não entendi nada, segue a vida, tá tudo bem. Ou então achava que entendia, mas o fundo da mensagem, o cerne da mensagem, muitas vezes ficava de forma oculta, eu não conseguia compreender. Então tem sido também um momento de aprendizado para mim, um momento de grandes descobertas e revelação daquilo que Deus tem, E a mensagem de hoje eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, porque falou muito ao meu coração também. Então esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Já começando, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quem espera a volta de Jesus? Glória a Deus. Todo mundo. Se Jesus voltasse amanhã, quem aqui ficaria amarradão, felizão? Irmão, não mais boleto. Glória a Deus. Não mais nome no Serasa, Deus é bom. Ia ser uma glória, não é verdade? Todo mundo espera a volta de Jesus. E muitas vezes a igreja de Cristo tem negligenciado esse tema por talvez falta de entendimento. Vocês sabiam que na Bíblia, dos 27 livros do Novo Testamento, apenas três não falam sobre a volta de Cristo? Que é o Evangelho que é a carta de Paulo a Filemon, que é uma carta onde ele fala ali sobre escravidão, é uma conversa mais, e nas cartas de 1ª e 2ª Pedro. Só que esse mesmo Pedro, foi o Pedro que escreveu o Evangelho de João, 1ª e 2ª João, perdão. É o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, e o João que escreveu o Apocalipse. Então assim, olha que rico e quanta coisa nós podemos ver na Bíblia a respeito da volta de Jesus. Além disso, tirando o tema salvação, a volta de Cristo é o segundo tema mais falado do Novo Testamento. Além disso, para cada vez que a Bíblia cita no Velho Testamento uma parte, ou então uma história a respeito da primeira vinda de Cristo, existem duas no Novo Testamento a respeito da volta de Cristo, da segunda vinda. Então é um tema extremamente importante. E muitos questionam. Se você acompanha as lives do apóstolo Lamartine, a maioria dos questionamentos é: quando que Jesus vai voltar? Quem aqui já fez essa pergunta? Só eu. Deus é bom. Quantos já fizeram essa? Quando que Jesus vai voltar? Existem muitas pessoas que realmente se aprofundam nesse tema. Escatologia, o estudo dos fins dos tempos. E o apóstolo Lamartine é um mestre nisso. Então a gente tem na nossa igreja aqui a oportunidade de falar abertamente sobre esse tema, sempre com uma paixão muito grande. Mas o que nós podemos ver é que existem muitos sinais que podem comprovar que a volta de Cristo está próxima. Mas aqueles que realmente pregam e entendem a importância de falar sobre esse assunto, nunca cravaram quando Jesus vai voltar. Com a morte do Papa essa semana, isso voltou à tona, a respeito da volta de Jesus. Quando que Jesus vai voltar? Será que esse é mais um sinal? Será que o próximo Papa vai ser o anticristo? Nós não sabemos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse de alguma forma que Jesus voltaria no dia 4 de maio de 2025, ou seja, no próximo domingo, o que você faria diferente? Quem está com algum amigo, parente do lado aí? A maioria. Então fala para o seu amigo o que você faria diferente, rapidinho. Pensa aí, fala assim: cara, eu faria isso diferente. Eu me corrigiria. Eu não sei o que você vai falar. Ou então, como você se prepararia para esse dia? Pensa, Jesus vai voltar dia 4 de maio de 2025, às 11 horas. Onde você estará? O que você vai estar fazendo? Você já parou para pensar que maluquice isso?
Mas a grande verdade é que nós não deveríamos mudar o que nós fazemos pelo fato de termos uma data para a volta de Jesus. Nós precisamos estar preparados para que quando isso aconteça, nós não sejamos pegos de surpresa. Nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo como se Ele fosse voltar hoje, mas planejar como se Ele fosse voltar em 100 anos. É isso que nós precisamos fazer. Viver como se Ele fosse voltar hoje, mas estar preparado para talvez Ele voltar daqui a 100 anos. Você sabe que eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, e aí você vai entender o link que eu estou fazendo. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu comprei uma placa e coloquei no meu carro. E a placa, nos Estados Unidos, as placas dos carros você consegue colocar meio que uma moldura em volta com frases, dizeres. Tem gente que põe de time de beisebol, de futebol americano. Eu coloquei uma frase, comprei na igreja, porque eu sou crente, e aí estava escrito assim, em inglês, né? Ele morreu por mim, eu vivo para Ele, ou eu vivo por Ele. E além disso, eu comprei o peixinho. Quem tem peixinho no carro aí? Essa igreja não tem crente, cara. O peixinho no carro é aquela parada de a gente olhar no sinal e falar assim: esse é meu irmão da fé. A gente se conecta com o peixinho, né? O peixinho é o sinal do cristianismo. Então eu coloquei isso, e eu fiz isso de forma proposital. Por quê? Porque grande parte dos meus amigos eram árabes, muçulmanos, da religião islâmica, e eu fiz questão de fazer isso para que eles entendessem que eu sirvo a um Deus e que eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, que eu entreguei a minha vida e que Ele mudou a minha vida e que Ele poderia mudar a vida deles também. Então foi algo estratégico, mas essa estratégia a qualquer momento poderia se voltar contra mim. Por quê? Porque e se eu brigasse no farol? E se eu brigasse no trânsito? Ah lá o crente do peixinho no carro. Olha lá, ele morreu por mim, eu vivo por ele. Quer se matar no trânsito, vai viver por ele, que jeito? Poderia ser algo extremamente perigoso, extremamente danoso. Mas o que eu quero falar para você com isso? Muitas vezes nós queremos convencer as pessoas de que Jesus é real. Porque não tem como você falar sobre a volta de Jesus se nós não convencermos as pessoas de que Jesus é real. E que tudo que consta na Bíblia vai acontecer, ou já aconteceu, ou aponta para a vinda de Jesus. Então não adianta a gente querer convencer as pessoas com um adesivo no carro, com adesivo do esmilinguido. Quem é crente recém-nascido na fé, não tem ideia do que é o esmilinguido. Esmilinguido era uma formiga, cheia da presença de Jesus. Você nem está ligado o que é isso. O Paulo conhece esmilinguido. O Paulo, no carro dele, tinha uns 400 adesivos do esmilinguido lá. Aí, a gente quer que as pessoas se conectem com a gente por isso, mas as pessoas vão começar a entender quem Jesus é a partir do momento que você brilhar a luz de Jesus. E não é um adesivo num carro, não é um dizer no seu Instagram, no seu Facebook, ou no seu status do WhatsApp. É através da sua vida, daquilo que você demonstra através das suas atitudes. Em Mateus 24, existe uma lista longa dos sinais dos fins dos tempos. E muitos deles já aconteceram, se não a maioria deles já aconteceu. Então prova que nós estamos cada vez mais perto. Eu quero ler com você o que está lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 42. Diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E na sequência, Jesus fala sobre uma parábola do servo bom e do servo mau. E aqui nós já entendemos um recado claro que a palavra de Deus nos passa, que nós precisamos estar prontos, não nos apressarmos para estar pronto. Você entende essa diferença entre estar pronto ou se apressar para estar pronto? E nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos ouvir sobre a volta de Jesus, porque de fato Jesus está voltando.
é real e nós precisamos viver um estilo de vida que glorifique a Jesus. O intuito dessa mensagem é abrir os seus olhos para que você faça uma autoanálise. Será que eu tenho vivido? Será que eu estou pronto para a volta de Cristo? Ou será que eu estou me preparando para a volta de Cristo? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Meu querido, e se a trombeta começar a tocar agora? Nós precisamos pensar e precisamos falar sobre isso. E aí talvez você pergunte, tá, mas o que tem a ver com a série contando histórias sobre as parábolas? Porque existe uma parábola na Bíblia que aponta para a vinda de Cristo, que é a parábola das 10 virgens. E hoje nós vamos falar sobre ela, entender aquilo que Jesus quis nos ensinar. Essa que é uma parábola talvez uma das mais conhecidas, mas também uma das mais difíceis de se interpretar. Eu quero que você mergulhe comigo aqui nesse texto, nesse ensinamento, porque Deus vai falar com a gente em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler aqui. Só desligar um negócio que apareceu ali. Mateus capítulo 25. Se você puder, abra a sua Bíblia. É esse conta as parábolas. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, tolas, insensatas, ignorantes, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Se nós olharmos a Bíblia, nós podemos perceber, se você ler a história, você vai perceber na real, que entre essas parábolas existem outras duas: a parábola do servo bom e do servo mau, e a parábola dos talentos. E muitas vezes, por nós enxergarmos a Bíblia em bloco, né, então você abre a sua Bíblia, ou então você compra a sua Bíblia, ela está lá, o bloco e o tema daquele texto que você vai ler, daquele bloco que você vai ler. Nós achamos que acontece sempre em tempos diferentes, em períodos diferentes, em horas diferentes, dias diferentes. Mas não é o que acontece nessa passagem. E para que nós entendamos a narrativa, nós precisamos ler essas 3 parábolas de forma corrida, para que você entenda que elas são complementares e enfatizam aspectos diferentes da mesma lição que Jesus está mostrando. Você precisa entender que a parábola das 10 virgens, ela está posicionada lá no Evangelho de Mateus, mas ela é imediatamente após um sermão escatológico de Jesus. Naquela época, Jesus então conta a história de um casamento grandioso, que teria um banquete nupcial, e essa informação sugere que a família que está celebrando aquele casamento, que os noivos são de famílias nobres, que tratam o casamento como um evento muito importante. Jesus então usa a descrição de um típico casamento judaico. Lembra que eu disse que Jesus nas suas parábolas usava figuras da época para trazer aquele assunto, um assunto que fosse reconhecido de forma prática por aquelas pessoas? Quem lembra que eu falei isso? Então Jesus usa um casamento judaico para simplificar aquilo que as pessoas estão falando, na verdade para simplificar aquilo que ele gostaria de falar. E um casamento judaico é muito diferente de um casamento nosso, do nosso estilo. Essa semana, no dia 1º de maio, eu completo 15 anos de casado. E o meu casamento foi animal, foi lindo. A festa foi um espetáculo, foi preparado com antecedência, sabe?
tudo lindo, os convidados, e a noiva, a Érica foi a noiva mais linda que já existiu na face da terra. E deixa eu te falar uma coisa, se o seu marido fala que foi você, eu estou aqui falando como um pastor que ele mentiu. Que a minha noiva era a noiva mais linda que já existiu. Gente, 15 anos de casado, né? E é totalmente diferente. A minha festa, a nossa festa, tem horário para começar, horário para terminar. Algumas terminam altas horas da manhã, outras mais cedo, mas fato é, nós celebramos em um dia, diferentemente de um casamento judaico que acontecia em três etapas, digamos assim. A primeira etapa era a fase da promessa, e essa fase da promessa era um acordo firmado entre os pais, como se fosse uma assinatura de um contrato a respeito dos noivos. Aí existia a segunda fase, a fase que era o noivado, que era uma promessa pública dos noivos, e a troca de presente dos noivos. E aí acontecia a terceira fase, que era a festa nupcial. E essa festa nupcial, que era onde o casamento era celebrado, ela poderia acontecer 1 ano após o noivado. E às vezes demorava dias para ser celebrado. Era costume, então, que o noivo fosse acompanhado pelos seus amigos ao longo da noite, né? Durante a noite ele saía em caminhada em direção à casa da noiva, e lá a noiva esperava com suas madrinhas, que nesse texto simboliza as virgens. As virgens, as 10 virgens são as madrinhas da noiva. Então a noiva esperava lá, e ao notarem a aproximação do noivo, quando elas fossem avisadas, elas deveriam sair com as suas lâmpadas e iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a celebração das núpcias, onde haveria celebração daquela festa. E a história relata que aquilo era o primeiro dia daquela festa nupcial, e a chegada do noivo marcaria o início e o ápice então da festa do casamento, o momento mais glorioso. E diante desse relato e dessa contextualização que eu passei para vocês a respeito das virgens, do que era virgem e para que servia as lâmpadas, eu quero abordar com você 3 lições que Jesus nos ensinou através da parábola. Amém? Quantos estão comigo até agora? Quantos entenderam? Amém? Estou tentando deixar o mais didático possível. Amém? Então, a primeira coisa que Jesus quis nos ensinar é: nem tudo que parece é. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí, eu sei que você odeia isso, mas eu não estou nem aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nem tudo que parece é. Você já teve aquele amigo que você achou que era o seu amigo, mas no fim era um baita de um traidor? Ou então você já saiu com um homem, você mulher, já se relacionou com um homem que se achava que ele era o príncipe, e de repente ele vira o sapo. Ou então você, homem, sai com a mulher achando que ela era a princesa e estava mais para a bruxa do 71. Nem tudo que parece é. Na tradição judaica, como eu disse, as virgens eram as madrinhas. Aquilo era um casamento judaico e não poligâmico. E as virgens, e esse é um ponto que eu acho importante, as virgens não eram para o noivo. Naquele contexto, as virgens eram parceiras, parças da noiva. Mas elas tinham uma nobre função. Ao notarem a chegada do noivo, elas saíam para recebê-lo e acompanhar, iluminar o seu caminho até o seu destino, iluminando a sua entrada triunfal e a festa das núpcias. As madrinhas tinham um papel fundamental de trazer glória para o noivo. Elas não sabiam qual era a hora exata que o noivo chegaria. E a responsabilidade delas era gigantesca, era muito grande, porque o casamento acontecia à noite, e era necessário iluminar a chegada do noivo, para garantir a glória da entrada do noivo naquele casamento. Mas no entanto, nós podemos ver, segundo o texto, que 5 dessas madrinhas não se prepararam adequadamente, e não levaram óleo extra, o que era óbvio, porque para você manter uma lamparina acesa, você precisava de óleo. E elas simplesmente não usaram um bom senso, não usaram um senso de privilégio, sabe? Não foram cuidadosas com aquilo que elas receberam como a função gloriosa de uma madrinha, de estar ao lado da noiva,
fazer junto e realizar os sonhos daquela noite tão especial que vai marcar a vida daquela noiva. Quantas mulheres aqui já casaram? Homem não tem muito disso, mas a mulher, no dia do casamento, as madrinhas geralmente passam um dia com a noiva, aí vão no salão com a noiva, aí fazem cabelo com a noiva, aí fazem tudo o que a noiva quer, não é verdade? Tem algumas madrinhas que se engajam mais. Tem madrinhas que participam de absolutamente todas as despedidas possíveis. Então participa da despedida, charrote, sei lá como é que chama os negócios, a festa de que não vai mais ficar solteira, a festa do desencalhou. Tem várias festas que a mulherada comemora, que as madrinhas fazem parte, celebram, algumas com maior frequência, outras com uma frequência um pouco menor, mas se está lá escolhida pela noiva, é porque exerce um papel preponderante. Dentre tantos convidados, a madrinha está lá, ela tem o lugar de honra. Agora, você sabe que talvez uma madrinha vai ter mais dificuldade de comparecer em determinados eventos, provas de vestido, ou seja lá o que for, porque as pessoas têm vida, as pessoas trabalham, as pessoas muitas vezes têm dificuldade. Mas uma coisa que você, mulher, noiva, espera da sua madrinha, é que no dia do casamento ela se vista bem, amém? Que ela esteja, vestida, pelo menos com a cor que você escolheu. Você não vai lá fazer um cheque talvez do vestido, mas você designou uma cor talvez, ou algo, e você quer que ela esteja bem vestida. Agora, essas que foram nécias, essa palavra vem do latim, que significa ignorante, desatenta. A atitude que elas tiveram naquele lugar ao não levarem azeite para suas lâmpadas, equivaleria hoje a ir a um casamento de pijama. Quantas ficariam felizes de ver a sua madrinha chegando no seu casamento de pijama? E a história conta que todas eram virgens, tanto as prudentes quanto as nécias, as insensatas, as loucas, eram virgens. E historicamente a virgindade, ela está ligada, sempre esteve ligada com a religiosidade e o sagrado. Agora, se aqui a virgindade se refere à religiosidade, presta atenção, claramente nós podemos perceber que então a religiosidade não poderá salvar ninguém. As pessoas às vezes nem acreditam que a Bíblia é inerrante, mas mesmo assim se dizem evangélicos. Você frequenta a igreja? Não. Você adora ao Senhor? Não. Quantas vezes por dia, por mês você fala com o Senhor? Nenhuma. Você é dizimista? Não. Você participa de algo ativamente dentro da igreja? Não. Nem em culto você vai? Não. Nem assistir online? Não. Mas eu sou evangélico. Não dá certo, meu querido. Não funciona assim. Mas talvez não pior do que isso, mas igualmente ruim, é o cristão nominal. É aquele que se identifica como cristão, mas a sua prática de fé ela é superficial. Ele não é comprometido com os ensinamentos no que tange a vida cristã. Por que esse é pior talvez? Porque ele vem na igreja, ele vira membro de uma denominação, ele participa ocasionalmente dos cultos, ele, participa de campanhas, e até mesmo mantém uma identidade cristã, mas não necessariamente vive com os princípios e os valores do cristianismo de forma ativa e consciente. Eles podem até nem ter tido uma experiência verdadeira de uma entrega genuína ao Senhor. E a diferença fica clara quando nós comparamos aqueles que têm uma fé ativa e engajada e aqueles que apenas se identificam como um cristão por razão cultural ou tradicional, sem uma vivência prática e autêntica daquilo que Deus deseja. Você consegue ver, numa conversa você consegue distinguir quem é quem. E olhando para essa parábola, inicialmente seria muito difícil de distinguir quem são as nécias e quais eram as prudentes, porque as 10 eram virgens, as 10 eram comprometidas, as 10 foram escolhidas pela noiva. Mas fica claro, ao momento em que essa diferença
se torna duramente visível é quando a lâmpada apaga. O cristão nominal com sua fé histórica não conseguirá manter a sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. A sua hipocrisia, a sua religiosidade, o seu falso comprometimento, a sua aparência podem até iluminar um caminho por um certo tempo, mas uma hora vai acabar o azeite. Quando ele menos esperar, o azeite acabou. O azeite é a presença do Espírito Santo. E nós vemos pessoas que se dizem cristãs, se levantam em lugares, em células, em igrejas, e se dizem cheias do Espírito Santo. Frequentam o espaço, uma igreja, levantam as mãos, mas isso não significa que essas pessoas estarão prontas quando o noivo vier. E aqui eu quero falar para você: levantar sua mão durante o culto, sentar e vir todo domingo para a igreja, não garante acesso à eternidade. O que garante acesso à eternidade não é a frequência num culto, embora seja extremamente necessário que você frequente e cultue ao Senhor aos domingos ou aos sábados, ou seja lá qual dia. É importante que você tenha essa rotina, mas isso não te garante uma vida integral quando Jesus voltar e buscar a sua igreja. E quando nós olhamos essa história, nós percebemos que o noivo se atrasa e elas adormecem. E ao ouvirem o anúncio de que o noivo estava a caminho, elas despertam e acendem as suas lâmpadas. E então, para se encontrarem com o noivo, nesse momento, nesse exato momento, a dura realidade se encontra com aquelas 5 insensatas, virgens tolas. Elas percebem que não poderiam cumprir com as suas responsabilidades, porque não tinham o azeite. E percebendo isso, saem desesperadas, loucamente, para buscar e comprar o azeite, perdendo a oportunidade de glorificar e honrar o noivo que passou. Agora, nada mais pode ser feito, porque o noivo chega, as 5 prudentes iluminam um caminho, dirigem o noivo até aquele lugar, o noivo chega, a porta é fechada, e as nécias ficam de fora. E elas voltam correndo, implorando, batendo na porta: por favor, me deixem entrar, mas não. Elas perderam a entrada do noivo. Olha como isso tem relação com o que nós temos vivido no dia de hoje. Porque muitos acreditam que Jesus está voltando, mas alguns banalizam e outros se apegam a um evangelho escapista. E o que Jesus quer nos ensinar nesse ponto é que um cristão nominal faz com que a atitude seja exatamente igual a dessas 5 virgens insensatas. Olha, eu não preciso estar pronto agora, porque vai demorar um pouquinho mais. Jesus vai demorar um pouquinho mais para voltar. Dá para eu curtir, dá para eu ir para o rolê, dá para eu continuar em adultério, dá para eu continuar consumindo pornografia, dá para eu continuar mentindo, dá para eu continuar tendo uma língua maledicente, porque Jesus ainda faltam alguns sinais se cumprirem. Não, meu irmão, nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor virá, e não dá mais para a gente ficar brincando de cristãos, porque o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, tem mais talvez afastado as pessoas do que trazido-as pelo caminho do Senhor. As pessoas não se preocupam, não buscam santificação, vivem uma vida torta com pecado, não se arrependem nem mesmo dos seus pecados. Um cristão nominal não agrada ao Senhor. Um cristão nominal não tem comunhão, e certamente não está preparado para a chegada do noivo. Mais uma vez eu vou repetir essa frase: nós precisamos estar prontos, não nos apressarmos para estar preparados. Porque mais uma vez, quando você precisa se apressar, você já se atrasou. Pense uma coisa: quando você olha a lua de noite, durante a noite, a gente fica admirado. Eu não sei o porquê, mas na cidade que eu morei, lá fora, a lua parecia gigante, cara. O Lucas foi lá uma vez,
E ele não mente o que eu estou falando. O Di e a Lana também foram, mas estava meio nublado, a gente não conseguiu ver. Mas a lua lá, eu não sei o porquê, mas parecia um negócio de outro mundo, assim. Parecia que eu estava mais perto da lua. E ela iluminava, ela era grandona, linda. E todo dia quase eu olhava para a Erika e eu falava: linda, olha que lua, a lua está enorme, vai lá ver. A lua está muito cheia, linda, maravilhosa, olha que louco. E eu só ficava pensando isso, eu falava: meu, estou tão longe, vejo ela tão grande, imagina perto, o que é isso perto da grandeza do meu Deus? Essa era a minha linha de raciocínio. Eu olhava aquilo e falava: uau, que coisa maravilhosa. Mas logo pela manhã, a verdade nua e crua vem. E aí eu percebo que a lua não tem luz nenhuma, a luz não é dela. A lua reflete uma luz que não é dela. Por que eu quero fazer essa comparação? Porque um cristão nominal reflete uma luz que ele ainda nem conheceu. Ela pode até brilhar por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvífica. E é isso que você precisa entender. A resposta do noivo, ela é assustadora, e ela de certa forma é um eco assombroso daquilo que Jesus dirá aos hipócritas, aos religiosos no juízo final. Mateus 7:23, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cara, eu não quero ouvir isso do Senhor. Alguém aqui é louco para querer ouvir isso do Senhor? Agora, quantos aqui querem ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entrar no gozo do seu Senhor? Quantos querem ouvir isso? Meu querido, a gente tem o poder de decidir hoje, parar de viver uma vida medíocre em termos de relacionamento com o Senhor, para viver uma vida de um relacionamento intencional. Deus está te dando a oportunidade hoje de você mudar o patamar de relacionamento com Ele. Ele está dando sinais, a natureza está gemendo: eis que estou à porta e bato. Ele está voltando, Jesus está voltando. A gente não pode brincar com isso. E o terceiro e último ponto que eu quero falar aqui é sobre a prudência e a vigilância. Prudência é a qualidade de agir com cautela, bom senso e sabedoria. Quem é que é prudente? Pode levantar a mão, você que é prudente aí. Essa é uma qualidade absurdamente boa. Ela tem a ver com a capacidade de você avaliar a situação, prever consequência e tomar decisões cuidadosas antes de você agir. A prudência, ela envolve você ponderar riscos e benefícios para que você tome uma decisão baseada no racional e não no emocional. E na Bíblia, a prudência, ela é valorizada como uma virtude essencial, que se manifesta na capacidade de discernir aquilo que é bom, aquilo que é mal, para que você tome decisões sábias e haja com cautela e discernimento em todas as áreas da sua vida. E ela é vista como um reflexo de sabedoria de Deus e um caminho para prosperidade e proteção. Provérbios diz isso, lá em Provérbios capítulo 27, versículo 12, ele diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem pena. Alguns teólogos e pregadores, de maneira equivocada, com base nessa parábola, eles pregam que as virgens insensatas dormiram. Somente as virgens insensatas dormiram, o que não é verdade, porque nós lemos na Bíblia que todas dormiram. A Bíblia diz: todas dormiram, não somente as insensatas. E também existe divergências na questão da natureza do sono. Mas uma coisa nós podemos afirmar: que não foi o sono um sinal de insensatez. Ou seja, não foi somente as virgens passaram a ser insensatas depois do sono. O que nos é mostrado na palavra de Deus é que a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter ou não azeite. A prudência não está relacionada a elas terem dormido. A insensatez não está relacionada ao fato de elas dormiram, porque todas dormiram. A prudência está no fato daquelas que mantiveram o azeite, daquelas que se preveniram, se guardaram, se prepararam. Portanto, meu querido, se você quiser estar preparado para a volta do Senhor, você precisa ter o azeite dentro de você.
E traduzindo para uma linguagem mais contemporânea, para que você entenda, estar preparado, possuir azeite, tem ligação direta com o fato de você ter comunhão com o Espírito Santo. Porque se o Espírito estiver nos guiando, estiver dentro de nós, nos direcionando, nos incomodando quando nós pecamos, quando nós erramos, corrigindo os nossos caminhos, nós sempre estaremos prontos para a volta do Senhor. Porque é o Espírito que vence a carne, é o Espírito que nos faz não negociar valores, não negociar aquilo que o Senhor tem nos entregue, não negociar, experiências que nós teremos ao lado do Senhor. Quando nós temos Cristo como nossa base, como nosso alicerce, nós sempre estaremos agindo com prudência, nós sempre estaremos agindo com zelo e preparados para a volta de Cristo. Mas a lição principal dessa parábola está no verbo vigiar. Significa você observar atentamente algo ou alguém, geralmente com o objetivo de prevenir ou controlar alguma situação. Vigiar envolve um estado de vigilância cuidadoso ou uma atenção, e pode ser aplicado para diferentes contextos na nossa vida, como segurança, supervisão, monitoramento, seja lá o que for. Mas a vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Quem aqui já esperou numa fila de supermercado? Eu tenho um ódio de ir no supermercado, porque você vai lá, você fala, não, eu já vou no hipermercado, porque é grande, e aí vai ter mais pessoas atendendo. Você vai lá, tem 849 caixas, 2 funcionam, um é preferencial, e todos os idosos, as gestantes, as crianças, as mães com as crianças de colo, elas vão no mesmo horário que você vai. Fila de banco é a mesma coisa, é terrível. Parece, minha avó era assim, eu estou sem nada para fazer, eu vou para o banco. Fala, vó, vamos lá fazer um trabalho voluntário lá no Hospital Mandaqui. Ela, não, eu vou, mas primeiro eu vou dar uma passadinha no banco. Para quê, vó? Não, só para pegar um extrato, mas vó, a gente consegue pegar pela internet. Não, quero ir lá dar bom dia para as pessoas. Quem conhece alguém assim? Cara, é terrível, mas a gente vai, a gente enfrenta. Quando as filas são pequenas, o humor até continua igual, você troca ideia, você conversa, existe aquela brincadeira, como é que tá, não sei o quê. Mas muitos, quando vêm em uma longa fila, embora tenham passado 2 horas fazendo compra, colocando coisa no carrinho, não querem esperar, deixam o carrinho e vão embora. Quantos já fizeram isso aqui? Fala, não, nem a pau que eu vou ficar aqui, não vou nunca, vou embora. Deixam lá e vão embora. Por que desistiram? Porque não querem pagar o preço pela espera. Não querem ficar esperando lá, não, cara, não vou perder tempo da minha vida esperando aqui, outro dia eu volto, numa outra hora eu volto. Quando todos os idosos, gestantes, crianças de colo estiverem dormindo, eu venho aqui e aí eu faço o que eu tenho que fazer. Mas a demora precisa ser didática nas nossas vidas, porque a demora da volta de Cristo também separa os loucos dos prudentes. Nós precisamos ser zelosos todo o tempo em nossas vidas. O zelo temporário para a volta de Cristo, meu irmão, não vai te levar para lugar nenhum. Nós precisamos estar prontos, e isso implica em uma espera longa, porque é o que eu falei, a gente vive como se Ele fosse voltar hoje, mas nos planejamos como se Ele fosse voltar daqui 100 anos, talvez a gente espere ainda muito tempo. Sabe que na época de Jesus as pessoas já falavam sobre a segunda vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses diz lá em capítulo 2, versículo 1 a 3, irmãos, Paulo dizendo, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nessa época as pessoas já falavam sobre a volta de Jesus,
No capítulo 3, Paulo fala sobre isso mais uma vez, e a exortação de Paulo para aquele tempo serve para os dias de hoje, porque naquele tempo as pessoas pararam de trabalhar. Não, Jesus está voltando, eu paro de trabalhar, não vou mais trabalhar, ele está voltando. No tempo de Paulo as pessoas deixavam de trabalhar, mas nos dias de hoje, a demora está fazendo com que as pessoas negligenciem a mensagem, com que as pessoas rejeitem a santidade, com que as pessoas não queiram a separação do pecado, a consagração, porque não aguentam mais e não sabem quando Jesus vai voltar. Já que eu não sei, eu não vou me separar tanto tempo assim. As pessoas acreditam que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento, mas na verdade, vigiar é estar preparado para a volta dele o tempo todo. E embora isso pareça a mesma coisa, não é. E essa parábola nos ensina exatamente essa diferença. A diferença entre as virgens insensatas, as nécias, a que esperam pelo noivo a qualquer momento, e as virgens prudentes, que esperam o noivo o tempo todo e estão preparadas. Todas elas tinham lâmpada, mas somente as prudentes estavam preparadas para uma longa espera. Para concluir, nada melhor do que a própria palavra do nosso Senhor Jesus. No versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que o meu desejo mais sincero, do fundo do meu coração, é para que no dia da volta de Cristo, no dia do Senhor, nós possamos desfrutar do óleo, e não corrermos desesperadamente para comprar o óleo em algum lugar. A parábola das 10 virgens certamente é um alerta para todos nós. Nessa parábola, Jesus fala que o reino é semelhante a essas 10 virgens, nos mostrando que há uma sentença de juízo para aqueles que são infiéis, quando chegar o dia do Senhor. Para as nécias, elas ficaram de fora da festa, elas não fizeram o trabalho de iluminar o caminho do noivo. Para aqueles que não entregaram seus corações para Jesus, ou negaram, ou negligenciaram, a sentença e o juízo chegará no dia do retorno do nosso Senhor. Pode ser que a vinda seja rápida, pode ser que demore, mas fato é que nós precisamos estar preparados. Eu quero falar que a nossa vida e os nossos frutos atestam para a nossa prudência, ou a nossa tolice. O apóstolo Pedro, ele conclui o que ele aprendeu nesse dia. Ele foi um daqueles que fizeram a pergunta para Jesus, e ele registra lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12, que tipo de pessoa nós devemos ser enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. E ele diz: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Que os nossos corações anseiem enquanto nós aguardamos esse grande dia, e que estejamos empenhados em encontrar com o nosso Senhor em paz, sem mácula e inculpável. Que nós todos estejamos preparados para a volta do Senhor. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, e eu quero falar essa frase pela última vez, para que isso grave na sua mente. Nós precisamos estar prontos, não nos apressar, para estarmos prontos. E a minha oração em primeiro lugar é para você, que entrou aqui hoje pela primeira vez, e nunca entregou o seu coração para Jesus. O primeiro passo, para que você estabeleça um relacionamento, é você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo, para que você seja chamado de prudente, e não de insensato. O primeiro passo não é a respeito de uma religiosidade vazia, mas de um relacionamento de intimidade e profundidade, onde você vai conhecer os desejos do Senhor para a sua vida, onde Ele vai olhar para você e vai falar: que bom que eu te encontrei, filha, que bom que você está aqui. Essa oração de entrega, ela não faz com que você se torne um membro da IA, mas ela te garante membresia no corpo de Cristo.
ela te garante um lugar na eternidade ao lado do Senhor. E talvez você pense, mas por vezes eu já vim na igreja, eu conheço, e eu tenho um relance, algumas coisas, alguns flashes na minha vida, de um dia que eu fiz essa entrega, mas eu não tenho certeza se eu fiz. E aí eu quero te falar, se você não tem certeza, provavelmente você não fez. E é nesse lugar, no dia de hoje, que nós como igreja estamos aqui, para te dar uma nova oportunidade, de se render à grandeza do nosso Senhor, que voltará um dia para nos buscar, de se render aos pés daquele que te amou, de se render aos pés daquele que se entregou por você. Jesus deseja muito um relacionamento de intimidade e vida com você, mas para isso você precisa entregar o seu coração. Não existe um outro caminho, não existe um outro mediador, não existe uma outra forma. Ele diz que você precisa confessar com a sua boca e aceitar no seu coração. É só isso. Ele não diz que você precisa dar tudo o que você tem. Ele não diz que você precisa dar todo o seu dinheiro. Ele não diz nada disso. Talvez você tenha ouvido em outros lugares, e eu estou aqui para desmentir isso, que a única coisa que Ele te pede é o seu coração. É o seu coração. Eu quero falar com você, que entrou aqui hoje pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, mas nunca entregou o seu coração para o Senhor, e entendeu hoje que você não quer ser como as virgens insensatas, que ficarão para trás no dia da volta do Senhor, mas que você quer ser como as prudentes. Esse é o primeiro passo para que você esteja pronto. Eu quero convidar você a levantar sua mão onde você estiver, e eu quero orar com você. Existe alguém que deseja entregar o seu coração para o Senhor? Levante a sua mão o mais alto que você puder, para que eu possa te ver. Glória a Deus pela sua vida, eu te vejo aí. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Fique com a sua mão levantada onde você estiver, e nós vamos orar com você agora. Eu peço que você fique em pé no seu lugar, se você puder, para que eu possa orar com você. Eu queria te fazer um convite a todos vocês que levantaram as suas mãos. Tem alguém que levantou a mão aqui, que não ficou em pé, mas em nome de Jesus, Deus está dando coragem para você aí onde você estiver. Eu quero pedir que você venha aqui à frente, eu quero orar com você. Se você deseja entregar o seu coração, só saia do seu lugar, meu irmão, e venha aqui à frente, e nós vamos orar com você agora, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você não está se entregando para uma religião nessa noite, você está se entregando para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Você está se entregando para aquele que nem a morte pôde detê-lo. E essa aliança que é formada a partir de hoje, é uma aliança que muda a sua história para sempre. Para sempre, nunca mais você será a mesma, nunca mais vocês serão os mesmos. Jesus está nesse lugar, Ele quer se encontrar com você. Existe mais alguém? Meu querido, se você está nesse lugar e está sentindo que essa mensagem é para você, simplesmente levante do seu lugar. Se você não tem coragem, pega na mão da pessoa que talvez, sabe, te trouxe aqui e fala: cara, eu preciso da sua ajuda, sozinho eu não consigo. Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos. Sai do seu lugar se você deseja, vem aqui à frente se você quer entregar o seu coração para o Senhor. Não tenha vergonha, sabe por quê? Porque um dia o Senhor naquela cruz se expôs para que você pudesse ter vida eterna. E às vezes a gente fica todo melindrado: ai não, porque as pessoas vão me olhar, porque as pessoas vão me observar, e aí eu não sei o que fazer. Pouco importa o que as pessoas estão pensando, o que importa é o seu nome escrito no livro da vida. Isso é o que importa. Então só sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Para você que está aqui e fez essa oração, ou então para você que nos assiste online e deseja fazer essa oração, que você repita comigo. E você que está nos assistindo online, após essa oração, que você também aponte a câmera do seu celular aí para essa tela, para que a gente conte um pouco da sua história, para que a gente te ajude e te sirva também. Mas você que veio aqui, coloque a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso os meus pecados,
eu declaro, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito. Senhor, eu oro por cada irmão e por cada irmã, Senhor. Por cada um deles que decidiu voluntariamente entregar os seus corações para o Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor os encha da sua doce e maravilhosa presença, Senhor. E que nós possamos juntos, como igreja, crescer, Deus, nessa caminhada contigo. Os livra, Senhor, de pensamentos ruins. Os livra, Senhor, de pensamentos que não vêm do Senhor e não agradam ao Senhor. E que o Senhor possa ser exaltado através da vida deles, nesse novo tempo, nesse novo ciclo de vida. Obrigado, Senhor, porque hoje existe uma festa no céu. Porque pecadores confessaram o Senhor como Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês seguissem a equipe de consolidação. Ele está com alguém? Não? Cadê o seu pai e sua mãe, amigão? Chama eles. Se você é pai dessa bênção aqui, peço que você acompanhe ele. Obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu peço que vocês acompanhem a equipe aqui. E agora eu quero falar com a igreja. E aí eu peço pela vulnerabilidade de vocês. Em anos de ministério, uma coisa que eu descobri é que Deus não resiste a um coração quebrantado. Mas ao mesmo tempo Satanás entende isso e coloca o orgulho no coração do homem, para que o homem não se renda, para que o homem e a mulher, quando eu falo homem, eu digo ser humano, para que o homem não se dobre diante do Senhor. Eu sei que existem muitas pessoas aqui que foram chacoalhadas por essa palavra no dia de hoje, que talvez não levassem tão a sério essa questão da volta do Senhor, mas que hoje entenderam que algo precisa mudar, que um senso precisa ser despertado dentro da vida, dentro dos seus corações, das suas atitudes, no seu dia a dia. Se você deseja que o Senhor derrame mais do óleo dele, do enchimento do Espírito na sua vida, eu te convido a ficar em pé onde você estiver. Batismo do Espírito é uma coisa, enchimento do Espírito é outra. Batismo do Espírito todos nós somos quando nós entregamos o nosso coração e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nesse momento o Espírito Santo entrou na sua vida e você foi batizado com a presença do Espírito. Mas o enchimento pode acontecer mesmo com aqueles que já foram batizados. Vocês lembram lá em Atos, quando os discípulos, os apóstolos Pedro e João foram presos e levados ao Sinédrio, e eles foram ali arguídos, meio que compelidos a pararem de falar sobre Jesus. E eles saem daquele lugar e eles vão até o lugar onde eles estavam orando, e eles se reúnem, e eles contam a perseguição, contam tudo que eles tinham, as ameaças que eles haviam sofrido. Então eles começam a orar, e a Bíblia diz que eles novamente são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso doce consolador. E eu queria pedir que você que optou nessa noite por um novo enchimento do Espírito, que você saia do seu lugar e você venha aqui no altar, aqui à frente. Eu verdadeiramente acredito que Deus busca homens e mulheres fervorosos, não mais meninos, não mais meninas. Eu creio que é tempo de nós pararmos de sermos alimentados somente com alimento líquido. Deus deseja nos dar mais profundidade, mais intensidade na sua palavra.
E eu creio que hoje algo novo começou a ser gerado na sua vida, na minha vida e na vida dessa igreja. Eu creio verdadeiramente que Deus vai colocar em nós uma fome insaciável da presença dEle, um desejo inigualável, talvez um desejo que você nunca sentiu antes de buscar a presença do Senhor. Eu oro para que esse senso de urgência da volta do Senhor impacte a sua vida de tal forma que você nunca mais viva da mesma forma, mas para que você olhe e deseje e almeje a volta de Cristo, mas que você saiba que ainda não aconteceu e que você tem muito trabalho a fazer até o dia que o Senhor voltar. Existe um comprometimento da sua vida, porque Ele nos ensina que nós teríamos que ser testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então não significa que porque foi de graça, porque a salvação, a graça veio de graça, não significa que não tem um preço a ser pago por nós. Existem pessoas famintas que estão morrendo todos os dias sem ouvir a verdade. Quantos amigos no seu lar, quantas pessoas no seu ciclo de amizade, no seu ambiente de trabalho, nem sequer sabem que você é o Evangelho, nem sequer sonham que você é uma testemunha fiel e poderosa do amor do Senhor. Deus vai derramar sobre você autoridade, Deus vai derramar sobre você intrepidez, Deus vai derramar sobre você um novo tempo, onde a vergonha não mais terá lugar, mas você será tão cheio da presença do Senhor, que você não poderá ficar da mesma forma. Deus levanta hoje homens e mulheres para testemunharem da grandeza e do amor e da fidelidade do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Verdadeiramente eu louvo a Deus porque vocês vêm a essa igreja para buscar o Senhor e para adorar o Senhor. Eu louvo a Deus porque nós temos uma igreja que busca e olha para Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é o homem, não são as teologias vazias, não são as mensagens vazias, mas é a presença do Senhor que tem nos alimentado, e vocês buscam isso. Deus vai levantar cada um de nós em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, por cada vida, Deus, que se entregou, por cada pessoa que foi tocada neste lugar. Nós te louvamos porque ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja, ó Deus. Te agradecemos, Deus, porque nós estamos no meio de um voto, Deus, para que o Senhor limpe, para que o Senhor mova as águas purificadoras sobre as nossas vidas, sobre o altar dessa casa, sobre o altar das igrejas no Brasil. E nós estamos aqui, Deus, como filhos, clamando e te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor fará. Deus, com os olhos da fé nós podemos contemplar aquilo que o Senhor está fazendo e ainda fará nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque se não fosse o Senhor, isso aqui seria mero entretenimento. Nós não somos uma casa de show, Pai. Nós somos a casa de oração, Senhor. Tua casa é a casa de oração, esse é o seu lugar. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença, Espírito Santo. Nós te amamos e te entregamos tudo. Pedimos, Deus, que o Senhor nos leve em segurança, que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um dos teus filhos, Pai. Que o Senhor os guarde, aqueles que estão aflitos, que possam encontrar paz e segurança no Senhor. Para aqueles que precisam de uma porta aberta, que o Senhor escancare as portas. Para aqueles que precisam de cura, que o teu Espírito, Jeová Rafá, o Senhor que cura, venha sobre as enfermidades agora, limpando em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e oramos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Semana que vem continuaremos com essa série em nome de Jesus. Deus abençoe.